gente falou hoje de Donald Trump logo na abertura a respeito do acidente, da colisão entre o helicóptero e o avião lá em Washington que matou quase 70 pessoas. E você citou coisas ligadas à economia dos Estados Unidos também, mas teve uma outra fala do presidente dos Estados Unidos a respeito de imigrantes, mais uma vez falando de imigrantes irregulares. E ele pela primeira vez citou a possibilidade de enviar para Guantánamo, em Cuba, os imigrantes irregulares, digamos assim, em território americano. Perdemos o contato com o Zaidan? Oi, Ronald. Agora de volta. Oi, Zaidan. Tava falando do Sim, eu ouvi. Consegui te ouvir. Beleza. Bom, uma doideira, né? Porque Guantánamo, os Estados Unidos estão lá como uma força de ocupação, né? Afinal de contas, eles fizeram um contrato com o governo cubano logo depois da independência de Cuba em relação à Espanha. Os Estados Unidos ajudaram, entraram em confronto militar com a Espanha, foram importantes para a independência cubana, mas Cuba, na verdade, não ganhou a independência, tornou-se tutelada e controlada pelos Estados Unidos, conseguiram enfiar na Constituição do novo país independente uma emenda que determinava que os Estados Unidos poderiam produzir uma intervenção militar, ordenar uma intervenção militar a qualquer momento, se fosse do seu interesse. Isso é um absurdo. E houve a decisão de alugar. Não é nem, arruma um lugar aí pra gente ter uma base. Não, isso aqui vai ser nosso, nós vamos pagar um aluguel. E assim foi, Guantánamo. Quando houve a Revolução, os revolucionários, o governo do Fidel, queria a devolução de Guantánamo. Vamos encerrar o contrato, não nos interessa mais. Os Estados Unidos disseram o seguinte, não, há uma cláusula no contrato que diz que a rescisão deve ser de comum acordo, que os dois lados devem concordar. Ora, isso significa que eles podem nunca sair de lá, né? Podem tomar a decisão de permanecerem lá e acabou. Então é um lugar ocupado pelos Estados Unidos e que foi transformado parte do complexo em prisão em 2002 por decisão do Bush filho por causa dos atentados de 2001. E ali é uma situação irregular. Muitas vezes o Estado de Direito desaparece na situação daqueles prisioneiros. São imensos os relatórios falando de tortura contra aqueles que foram levados prisioneiros para Guantánamo. Só que onde havia 600, chegou a 700, talvez 800, não é conclusivo, hoje você tem pouquíssimas pessoas, 15 pessoas. E agora ele quer mandar quantos mil para lá? Né? 30 mil? Falou em capacidade de 30 mil. 30 mil pessoas, que é abarrotar aquilo lá em condições subhumanas, à margem do Estado de Direito que prevalece nos Estados Unidos, ou deve prevalecer, por força constitucional, e com interrogatórios absolutamente fora dos padrões, inclusive tortura. Isso significa tortura. Quando você fala em interrogatório fora do padrão, é tortura. Né? E por quê? Se são ilegais, e qual é a ilegalidade? É estarem onde não estão autorizados a estarem, que sejam mandados embora. Não é? Coloca no avião e manda embora. Levar para Guantánamo é uma aberração, Ronald. Numa situação que já é toda ela uma aberração, porque ali é uma região ocupada militarmente pelos Estados Unidos. Só não sai porque são os Estados Unidos e têm poder militar para dizerem não vamos sair. Mas eles estão lá sem autorização dos cubanos, estão em território cubano. 4 horas e 31 minutos.